Bendito seja Deus. Amados, eu pergunto assim, e eu sei que este tema é um tema que gera algum conflito. E agora até há os hiperdispensacionalistas que dizem não é preciso batizar-se mais. Não é preciso batizar-se nas águas porque nós não somos salvos pelas obras. Nem é preciso tomar a Santa Ceia para ser salvo. Nem é preciso congregar, nem é preciso estar em aliança com pastores. Aliás, o meu pastor é Jesus. Nem é preciso congregar num templo feito por mãos humanas, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Como se porventura faltassem referências nas Escrituras, muitos exemplos de como eles realmente se encontravam, e não era ao relento, era numa casinha, e não me importava onde era, às vezes era até numa catacumba, num sítio terrível, num cemitério, não importava onde era, eles eram perseguidos, tinham que se encontrar, havia o desejo de se encontrar. E eu pergunto, porquê é que eles faziam essas coisas? Será que era para serem salvos? Eles faziam todas essas coisas. Nós não sabemos, nós não somos salvos por obras. Amém? Mas eles faziam todas essas coisas porque havia o desejo das coisas espirituais. E se havia o desejo das coisas espirituais, é porque já estavam salvos. O Espírito que receberam, o Espírito que deseja as coisas espirituais, manifesta que já estão salvos. Ora, se nós desejamos as coisas espirituais, nós devemos dar expressão às coisas espirituais. Elas estão em conformidade com tudo aquilo que Jesus falou e ordenou. Amém? Não é como dizem os hiperdispensacionalistas e os anti-congregacionalistas, gente que diz, agora já não congregamos mais. Já não congregamos mais, o meu pastor é Jesus. Não é? Você já tem ouvido coisas assim, desse género? Agora ouve-se muito. Então no Facebook isto é muita coisa desta. É novidade teológica em pleno século XXI. Portanto, estamos a falar de 2000 anos depois de Jesus, estamos a reinventar a igreja. Reinventar o cristianismo. Não é? Criar novidade teológica. Com toda a facilidade. Com toda a facilidade. Não olhando nem para a história do cristianismo, não olhando para tudo o que a Bíblia apresenta como exemplos de pessoas a congregar, a juntar-se em casas, a juntar-se em sítios grandes. A igreja de Corinto era uma igreja grande e Paulo disse, se toda a igreja escolher um lugar para se reunir, tá? Nós vemos que eles estavam nas casas, mas que havia a possibilidade de eles todos se encontrarem num lugar, teria que ser grande o suficiente para eles se reunirem, amém? Então tudo isto tem respaldo bíblico. Mas amados, se nós temos desejo das coisas espirituais, se nós fazemos essas coisas, se nós batizamos, se nós casamos, se nós desejamos o sagrado, se nós congregamos, se nós ofertamos, se nós estamos na igreja a dizer ao pastor, conte comigo, se nós estamos a querer participar das funções do corpo, se temos esse desejo é porque nós já estamos salvos. E nós já está o Espírito que manifesta esse desejo, porque os mortos não têm sede. Amém? Os mortos não têm sede. Se você tem sede das coisas espirituais, você está vivo. Foi vivificado em Cristo. Agora, se por algum motivo, alguma teoria, alguma hipótese, alguma questão, se você escolhe não dar expressão a esse desejo, a essa sede, e nunca a concretizar, isso é semelhante a você, como dizia o meu pai hoje em Espinho, não é? Você ficar deitado numa cama, experimente fazer ao seu corpo físico aquilo que por vezes você poderá fazer ou já fez ao seu corpo espiritual. Só lhe dar de comer com muito pouca substância, muito pouquinho. Hoje orei muito pouquinho, se calhar oro para a semana. Experimente dar de comer ao seu corpo nessa medida, nessa proporção, não é? Experimente congregar mensalmente. Vou congregar mensalmente, vou aparecer uma vez por mês. É semelhante a estar com o seu braço parado. Aliás, há indianos que praticam o imobilismo, não é? Eles ficam paralisados, não mexem o braço. Não mexem o braço durante um mês inteiro, um ano inteiro. Não mexem o braço. Depois, adivinha o que é que acontece?
ao braço, ao fim de algum tempo, não mexe mais, acabou, não mexe mais. É que não mexe mais mesmo, amém, amado? E por causa disso, porque os afazeres da vida podem mesmo sufocar aquilo que está a querer nascer da semente que foi lançada. Amém? A semente foi lançada, germinou, está a querer nascer, mas os cuidados da vida, todos aqueles espinhos e cardos estão a sufocar a semente. Ela pode morrer. Amém? A Bíblia é absolutamente clara a respeito da possibilidade de perder a salvação. Absolutamente clara. E eu sei que existe no meio evangélico a ideia uma vez salvo, para sempre salvo, que é uma ideia que vem do calvinismo, é uma ideia que vem do determinismo. Deus já determinou tudo. Calvino foi muito influenciado pelo grande pilar da Igreja Católica, que foi Santo Agostinho de Hipona. Ele veio do manicaísmo, ele era agnóstico, ele converteu-se a Cristo e ele lutou contra o manicaísmo de uma forma poderosa mesmo. Escreveu contra Faustum, Maniqueu, destruiu sozinho o manicaísmo no cristianismo, mas ele reteve uma coisa dos gnósticos, que é imperdoável, que nenhum dos pais da igreja acreditava. Todos os pais da igreja falavam no livre-arbítrio, falavam na responsabilidade do ser humano, mas Agostinho dizia assim: não, mas Deus já sabe tudo. Se Deus já sabe tudo o que vai acontecer, então o livre-arbítrio é uma ilusão. Por tudo o que eu fizer, afinal, sem eu saber, já está pré-determinado. Porque Deus já sabe. Este é o ensino de Santo Agostinho. E isto entrou na Reforma. Eu sei que isto parece que faz sentido, mas nós não podemos concluir isto, porque nós não sabemos o que é o futuro para Deus. Alguém sabe o que é o futuro para Deus? O futuro, o que é o futuro? O que é o futuro para Deus? Amém, amado? Nós não podemos concluir isto. A única coisa que nós podemos cingir é a palavra. A palavra diz para nós termos cuidado, para nós cuidarmos a nossa conduta, para nós assumirmos responsabilidade por aquilo que nós fazemos. Assumimos responsabilidade. E Deus avisa. E os avisos ou vão ser ouvidos ou não vão ser ouvidos. Mas Deus avisa. Mas o calvinismo dizia não. Quer dizer, então já está tudo determinado, a pessoa fará o que fizer, já está determinado, é porque já estava determinado assim mesmo. E, bom, Deus salvará quem quiser, e quem se perder também foi porque Deus quis. Isto é o que diz o calvinismo. E há igrejas que pregam isto hoje. A igreja presbiteriana, na sua maioria, prega esta palavra exatamente conforme eu estou a dizer. Pregam assim. É verdade. Muitos batistas pregam assim também. São calvinistas. O que é um contrassenso, porque os calvinistas afogaram batistas e estavam sempre em guerra uns com os outros. Mas hoje em dia já há batistas calvinistas também. Agora, se há coisa perfeitamente clara na Escritura, é que nós, 1 Tessalonicenses 5,19, nós podemos extinguir o Espírito. Só há um tipo de pessoa que pode cair, é quem já esteve de pé. Isto não é para o mundo não tem como se levantar, os mortos não se levantam mesmo, amém? Glória a Deus. As lâmpadas das virgens podem apagar-se mesmo. O ramo que está em Cristo pode ser cortado por causa da sua esterilidade, pode mesmo ser cortado. Pode-se receber a graça de Deus em vão, 2 Coríntios 6,1. Pode-se enterrar os seus talentos, Mateus 25,18. Pode-se olhar para trás depois de pôr as mãos no arado do Evangelho, Lucas 9,62. E só há um tipo de pessoa que fica morno ao ponto de Cristo vomitar pela sua boca, Apocalipse 3,16. É aquele que já esteve quente com Deus. Porque o morto, frio, não tem como se aquecer. Isto não é para os descrentes.
Amém, amado? Bendito seja Deus. Repare como em 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, Jesus morreu até pelos falsos profetas e pelos falsos mestres. O calvinismo diz que não. O calvinismo diz que Jesus só morreu pelos eleitos. Só morreu por alguns. Porque de maneira nenhuma Deus poderia ser frustrado. Deus é soberano e já de antemão sabia quem haveria de salvar e quem não haveria de salvar. Portanto, Jesus não pode ter morrido pelos apóstatas. Mas a palavra de Deus é clara. E diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Eles foram salvos. Eles foram resgatados. Jesus morreu por eles. Jesus resgatou-os a eles. Até aos falsos profetas e falsos mestres. O que é que sucede? Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se alguém tem interesse nesta temática. Houve muita coisa que foi escrita pelos pais da igreja. Só Santo Ireneu de Lyon escreveu 5 volumes contra heresias dos gnósticos. 5 volumes. São 380 páginas. E eu tenho o livro em PDF ali, naquela pen, se alguém quiser, está bem? Pronto. Mas agora, John Wesley, acerca disto, vocês já ouviram falar do grande avivalista John Wesley? Ele mudou a Inglaterra mesmo. Ele pregava o arrependimento. Amém? Pregava o arrependimento, pregava para as pessoas mudarem de vida. Havia que arrepiar caminho com Deus mesmo. A vida tinha que mudar. Não é que Deus quer, se Deus quiser há de salvar, se Deus não quiser há de perder. Não, John Wesley malhava a sério no calvinismo. Eu vou só ler uma passagem que ele escreveu. Ele era arrasador mesmo. Ouça isto. John Wesley escreveu assim: calvinistas que negam que a salvação possa ser perdida raciocinam sobre este assunto de uma maneira admirável. Eles dizem-nos que nenhuma das lâmpadas das virgens se pode apagar, nenhuma colheita prometida pode ser estrangulada pelos espinhos, nenhum ramo em Cristo pode ser sequer cortado pela esterilidade, ninguém pode sequer receber a graça de Deus em vão, ou enterrar os seus talentos, ou negligenciar tão grande salvação, ou desprezar o dia da graça, olhar para trás depois de pôr as mãos no arado do Evangelho. Ninguém pode entristecer o Espírito Santo até ele ser extinto e não ser capaz de negar o Senhor que os comprou, que foi esta palavra que nós lemos, nem trazer sobre si mesmos repentina destruição. Ninguém ou nenhum grupo de crentes pode sequer ficar morno ao ponto de Jesus vomitá-lo da sua boca. Eles usam resmas de papel para argumentar que se alguém se perde é porque nunca foi achado, e que se alguém caiu nunca esteve de pé, se alguém foi jogado fora na verdade nunca esteve dentro, se qualquer um sequer murchou nunca na verdade foi verde, e se qualquer um caiu em trevas espirituais jamais na verdade foi iluminado, que se você novamente se entregou às corrupções deste mundo, você na verdade nunca escapou delas. Se você jogou fora a salvação, 1 Timóteo 4:1, você na verdade nunca a teve para jogar fora. E se você naufragou na fé, 1 Timóteo 1:19, não havia realmente nenhuma fé ali. Em resumo, dizem eles, se você tem, nunca perderá, e se perdeu, nunca a teve. Deus nos salve de aceitar uma doutrina que precisa ser defendida por tão falacioso raciocínio. Amém? Glória a Deus, amado. Evidentemente, Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, que viveu no 4º século, é o grande promotor do batismo infantil. É ele quem advoga, defende, combate com todas as suas forças aqueles que são contra o batismo infantil. É ele que vai apresentar a defesa e tentar encontrar Bíblia para justificar isto.
E provavelmente você vai encontrar em algum momento da sua vida ou um padre ou um amigo católico mais esclarecido pela doutrina da Igreja Católica Romana, que mantém o batismo infantil, que lhe vai apresentar algumas das coisas que eu lhe vou dizer. Amém? Mas é para você estar preparado, porque eu não quero que haja dúvida nenhuma acerca daquilo que você tem que fazer. Amém, amado? Glória a Deus. Então, o que é que ele estava preocupadíssimo com a questão do pecado original e a natureza caída do homem. Então não há que esperar até que este ser vil atinja a idade de escolher seja o que for, porque ele precisa ser batizado. Porquê? Porque o batismo, para Agostinho, substitui a circuncisão do Antigo Testamento. E ele usa para isso a passagem de Colossenses 2, versos 11 a 13. E aquilo que lá está escrito é assim: no qual também estáis circuncidados, ou seja, em Cristo, estáis circuncidados em Cristo, com a circuncisão não feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Verso 12, aqui o cavalo de batalha está aí. Tendo sido sepultados com ele no batismo, ou seja, ele diz, há aqui uma relação claríssima entre a circuncisão e o batismo, e a circuncisão era aos 8 dias de vida, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. E verso 13, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na vossa incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os delitos. Amém? O problema é que a circuncisão é a circuncisão do coração, não é a circuncisão de algo exterior, é a circuncisão de algo interior, como nós lemos em Romanos 2, verso 28 e verso 29. E isso fala acerca de uma mudança de vivência, não é um ritual exterior. Esta passagem esclarece o que é na verdade a circuncisão em Cristo, e não é nada semelhante àquilo que Agostinho teorizou, nem muito menos vai levar para as conjecturas que ele levou, como vamos ver a seguir. Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que o é interiormente. E circuncisão é a do coração, no espírito, e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que é que isto está a dizer? A circuncisão verdadeira é uma mudança interior, de conduta, de vida, de vivência. Não é uma coisa que se faz fora, no corpo. Não é um ato exterior, muito menos algo que ninguém compreende. Não, a pessoa propõe-se a Cristo. A pessoa propõe-se morrer para si mesmo, porque isso é que é o símbolo da circuncisão. Cortar com a carne, cortar com o meu eu, cortar com aquilo que o meu corpo quer. Amém? E então ele, agarrado nisto, parte para concluir que as crianças precisam de ser salvos através do batismo. Para isso ele vai recorrer ainda a uma outra escritura, que é Romanos 5,18. Nós todos conhecemos Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse muito mais os que recebem da abundância da graça e o dom de justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E no verso 18 diz: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. O que é que ele está a dizer? Por uma só ofensa, que foi a de Adão, o juízo veio sobre todos os homens. Então, se é sobre todos os homens, está a incluir bebés. Foi a conclusão dele.
E ele parte daqui para uma preocupação extrema. Aqui é que é o ponto onde realmente ele perde o chão. Aqui é o ponto onde os católicos perdem o debate. Porque ele parte para concluir que as crianças não batizadas irão para o inferno. Para um lugar que será menor em sofrimento, porque não são pecadoras de facto, são apenas, na sua natureza, a sua natureza é pecaminosa, mas como não são pecadoras de facto, vão para um lugar de um tormento menor. E ele apresenta uma preocupação extrema que nós em 27 livros do Novo Testamento não encontramos. Ou você na Bíblia encontrou em algum sítio uma preocupação extrema com o batismo das crianças para que não vão para o inferno mesmo não compreendendo aquilo que estão a fazer? Se houvesse este motivo, certamente que pelo menos num dos 27 livros, pelo menos algum dos 12 apóstolos, alguém com uma autoridade acima da qual ninguém mais surgiu e que escreveram a Bíblia, por causa disso é que ela é primariamente autoritária, ela é o fundamento do cristianismo. E a Igreja Católica diz não, a Bíblia é nossa filha. Deus estabeleceu uma igreja, não estabeleceu uma Bíblia. E portanto a igreja escreveu a Bíblia é nossa filha. Dois problemas sérios em relação a isso. Primeiro, as pessoas que escreveram a Bíblia são pessoas de autoridade inigualável depois delas. Primeiro problema sério. Porque não pode aparecer tradição que contradiga gritantemente aquilo que está escrito. Segundo problema sério. Desde quando é que, sendo a Bíblia filha da igreja, a igreja se pode de tal maneira apartar dela que torna a Bíblia numa filha bastarda? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Porque eu não encontro nem limbo, nem purgatório, nem batismo infantil, nem rezas aos mortos, nem imagens de escultura. Aliás, eu pergunto-lhe assim, você já viu alguma imagem, alguma escultura muito bem feita anterior a Cristo? Uma escultura muito bem feita. Por exemplo, o busto de Aristóteles. O busto de algum dos pré-socráticos. Grandes artistas que havia na antiguidade fizeram bustos exatos, com uma capacidade extrema. Uma capacidade extrema. Eu pergunto, se Deus quisesse que fosse representado Cristo e os apóstolos através de estátuas, não teria mandado chamar nem que fosse um grego fantástico na escultura para representar perfeitamente Jesus, e Jesus punha-se ali na pose certa, na pose que ele queria. Com certeza haveria Deus de arranjar alguém para fazer um busto em condições, digo eu. E se não houvesse ninguém, Deus capacitaria, porque Ele é Deus. Amém? Ora a Deus. Se era para fazer, com certeza que seria feito. E com certeza que todo este desvio em relação à palavra não existiria. Não existiria. Eu quero que os amados entendam que a igreja é uma. A igreja é uma. O corpo de Cristo está unido. Nós não vemos isso com os nossos olhos. Eu tenho a certeza que nós temos irmãos na Igreja Católica. Irmãos a sério. Irmãos, estão salvos. Amém? E eles podem errar, nós podemos errar em alguma coisa.
Nós temos irmãos, a igreja é uma. E neste momento estamos separados, não é? Estamos separados porque houve um momento muito triste na igreja em que determinadas pessoas subiram ao poder e tentaram esmagar um movimento que sempre foi próprio do cristianismo. Desde as primeiras folhas do Novo Testamento, o movimento de clamar para regressar aos evangelhos. Esse movimento existiu desde o princípio do cristianismo. E em vez da igreja dar ouvidos, as autoridades procuraram esmagar com índole assassina algo que é próprio do cristianismo, um movimento de regressar aos evangelhos. Nós temos que regressar aos evangelhos. Em vez de dar ouvidos, eles puseram-nos um rótulo: evangélicos. Estes são os que querem regressar aos evangelhos, são protestantes, não são cristãos sequer, são protestantes. São protestantes. Tentando apelar a que a igreja se convertesse, a que a igreja mudasse, a que a igreja se arrependesse. Amém, amado? É importante nós entendermos isto. É importante nós entendermos que não há preocupação extrema na palavra de Deus a respeito das crianças se poder. E as crianças, Senhor, que não são batizadas, que é que lhes vai? Não existe essa preocupação. Existe na cabeça de Agostinho. Não existe na cabeça de mais ninguém antes de Agostinho. Amém, amado? Na verdade, ele é o grande teólogo da Igreja Católica e ele é considerado um dos maiores pilares da Igreja Católica. E, como é evidente, Jesus deixou bastante claro onde é que as crianças vão se porventura morrerem. E Jesus diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Não há limbos, não há nada. Amém? Porque influenciada por Santo Agostinho, no ano 1300, à volta do ano 1300, a Igreja Católica criou um dogma novo. E agora está-se a tentar ver livre dele. Que é o limbo. O limbo, não é? Foi o que Jesus disse. Vai deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o limbo infantil. Amém? Mas Santo Agostinho tentou afirmar com todas as forças. Ele disse: não, há uma tradição desde os apóstolos. Não está escrita, mas há uma tradição desde os apóstolos que crianças eram batizadas. Amado, eu não nego que com a dispersão tão grande que o cristianismo teve, que gente mal informada, que gente supersticiosa, que gente que não sabia o que estava a fazer, pudesse eventualmente ter tomado a iniciativa de introduzir alguma prática no cristianismo que não havia antes e que isso tenha sido precoce. Também não nego que possa ter parecido crianças o facto de, na maioridade dos judeus, aos 13 anos já eram maiores de idade. E aos 13 anos, uma pessoa parece uma criança mesmo, não é? Parece uma criança. Não se fala de bebés. Fala-se de alguém que tem aspecto de criança. E atenção, desde já, adolescentes que me estejam a ouvir. Adolescentes ainda não batizados. Não deixem passar muito tempo dos 13 anos para tomar a decisão de se batizarem. Porque, de acordo à Bíblia, vocês são maiores e vacinados. São responsáveis. Cuidado. São responsáveis mesmo. Amém, amado? Você crê nisso? Glória a Deus. Sim, tanto Jesus foi ao templo aos 12 anos, apresentado para fazer o bar mitzvah, não é? O filho segundo a lei, segundo os mandamentos. E entre os 12 e 13 havia a criança passava a ser homem. Passava a ser homem. Glória a Deus. Conforme nós lemos, não faças tu comum ao que Deus purificou. Não faças tu comum ao que Deus purificou. Eu pergunto, quem é que purificou?
Foi Deus que purificou. Quem é que podia purificar? Só Deus podia purificar. Então quem é Jesus? Jesus não é só um homem, não é só um profeta. Amém? Só Deus nos podia purificar e redimir. Ele é o Senhor que veio salvar o seu povo. Só Deus podia suportar o pecado e vencer as trevas e o mal. Só Deus podia pagar a nossa dívida. Amém? Só Deus Ele mesmo podia unir-nos consigo, unir-nos à sua natureza e salvar-nos de nós mesmos. Porque isso é que é o batismo. É eu morrer para mim próprio. Eu morrer para o meu eu. Amém, amado? Morrer para o meu pecado, morrer para o meu passado sem Cristo e morrer para mim. Porque muitas vezes há pessoas na igreja que o eu aparece muito mesmo. O eu aparece muito. O eu aparece muito em casa. O eu aparece muito na igreja. Amém, amado? Nós somos convidados a morrer para nós mesmos. Aliás, Paulo escreve aos Romanos: amados, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele está a dizer: amados, por amor de Deus, amados, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, puro, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sacrifício, é para morrer, amém? É para tomar a nossa cruz, bendito seja Deus. E há muitas passagens da Bíblia que apresentam Jesus claramente como Deus, como sendo adorado. Inclusive várias aparições no Antigo Testamento daquele que é chamado a imagem visível do Deus invisível. Amém? E eu tenho aqui uma folhinha que eu queria pedir que fosse distribuída para você poder ler, e principalmente quem tiver alguma dúvida acerca disto, quem vai ser batizado também. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Jesus é Deus. Algumas referências bíblicas. Eu não pus aqui referências de milagres. Eu só pus aqui referências, e não foram todas sequer, mas está completo bastante, não está? Só pus aqui algumas referências daquilo que pessoas disseram sobre ele e fizeram com ele. Amém? E também aquilo que ele próprio disse sobre si. Você sabia que Jesus disse: em verdade vos digo que Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Glória a Deus. Até na cruz, inadvertidamente declararam quem ele era. Olha esta imagem. Podes projetar, por favor? Olha esta imagem. Você sabe o que é que está aqui escrito? Toda a gente sabe que no latim está escrito Jesus Nazarenus Rex Judaiorum, e as iniciais formam a sigla INRI, que não tem sentido nenhum. INRI não é uma palavra no latim. No entanto, no hebraico, que está aqui em cima, e não é por acaso que a igreja sempre escreveu as iniciais, sempre escreveu INRI, porque no latim não tem significado, mas no hebraico tem. As iniciais formam uma palavra. E aquilo que está escrito em hebraico é Yeshua. Diga comigo, Yod. Hanatzarei, diga comigo, Hav. Vemelech, diga comigo, Vav. Hayehudim, diga comigo, Hav. Yod, Hav, Vav, Hav. O que é isso? Jeová, Yahvé, o Senhor Deus, Ele mesmo, o próprio. Os judeus disseram a Pilatos: não escrevas assim. Quem é que se atrevia? Quem é que se atrevia a dizer uma autoridade romana para mudar o que ela tinha escrito? E eles incomodaram-se bastante com aquilo que estava aqui. Por algum motivo foi. Amém? Porque aquilo que estava aqui declarado era o nome de Deus, era o tetragrama, Jeová, nas iniciais. Até Pilatos, até a cruz declara quem Ele é. Amém, amado? Nós temos que entender que
O homem é algo absolutamente valioso para Deus. Nós somos a dracma perdida, nós somos o tesouro que estava enterrado num terreno e quem o desejou deu tudo para o ter. Cristo quis dar a sua vida, Deus quis dar a sua vida para nos ter, quis dar tudo para nos ter. Mas ao mesmo tempo nós temos que entender que o ser humano é de tal maneira mau, de tal maneira vil, que Deus teve que dar a sua vida. Jesus teve que dar a sua vida. E não havia outra maneira. Era a única maneira. E desde o Antigo Testamento correu o sangue dos animais inocentes, apontando profeticamente para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém, amados? Por causa de quem nós somos. Deus veio exatamente onde era preciso. Muita gente diz, o próprio Deus veio à terra, veio apresentar-se aos homens. E eu pergunto, você conhece outro ser que tem em si mesmo a representação inteira do bem e a representação inteira do mal? Olhe para a natureza. Na natureza há muito sofrimento. Na natureza há depredação, há camuflagem, há canibalismo, há perversões sexuais na natureza, há pedofilia na natureza, há tudo que você possa imaginar. Mas não há um ser que tenha tudo. É o homem. Basta olhar para a nossa história, nós temos tudo. O homem manifesta a sua natureza. Ele é uma árvore que tem um fruto com inúmeras manifestações. Essas manifestações são todas a representação do bem e a representação inteira do mal. Deus veio para o lugar onde era preciso. O mal entrou por nossa causa, porque nós éramos a maior revelação de Deus. Nós éramos a porta. O inimigo entrou para a natureza geme, a natureza sofre, amém? Com dores de parto, porque há algo que está para ser gerado. Quantas pessoas aqui, eu pergunto assim, você tem convicção que há algo de profundamente errado com este mundo? Sim? Você sente-se indignado quando você vê uma criança doente, um cãozinho, um gatinho doente, quando você vê um animalzinho nas garras de um predador? Você sente-se indignado. Eu que há tempos eu vi um vídeo de uma águia que tinha nas mãos, nas garras dela, a cria de um ganso. A cria de um ganso. Eu senti-me tão indignado a ver aquele vídeo, eu não consegui ver o vídeo. Da águia a comer, a despedaçá-lo vivo. Não consegui ver o vídeo. Nós sentimos-nos indignados com algo que afinal é natural. E porquê é que nós nos indignamos com aquilo que é natural? Porque a Bíblia diz em nós há um outro registro que não é natural. É o registro do Espírito. E Deus já nos informou que isto não era para ser assim. Há algo profundamente errado com este mundo. E que não vai ser sempre assim. Porque um dia Deus vai arrancar a maldição sobre toda a terra. Se encherá toda a terra do conhecimento, da revelação inteira, da glória de Deus. Se cobrirá como as águas cobrem o mar, desde o mais profundo até à superfície. Nós sabemos que não era para ser assim. A natureza geme, a natureza aguarda como com dores de parto. Há algo para ser gerado do Espírito, ainda não chegou. A manifestação plena dos filhos de Deus. É o que está escrito. Amém? Porque foi através de Adão que entrou o mal. A natureza geme, a natureza aguarda pelo reino eterno, celestial, lindo, maravilhoso. Bendito seja Deus. Amém? O homem precisa de ser salvo.
E só Deus o pode salvar. E todos nós temos este sentimento no nosso coração. Este sentimento que afinal é antinatural. Nós olhamos para o homem é um ser maravilhoso, cheio de talentos, é poderoso, é brilhante em medicina, é fantástico na ciência, é absolutamente deslumbrante e é ao mesmo tempo a maior besta, fera do mundo, da natureza, toda a criatura. É a coisa mais terrível, mais perversa, mais corrupta, mais digna de morte, é o ser humano. E eu vou-vos falar acerca de um estudo que foi feito, 2 estudos, aliás, que foram feitos ambos no mesmo sentido. Já estou a concluir. 2 estudos que foram feitos no mesmo sentido há 40 anos, desde há 40 anos, que anualmente é feita uma sondagem pela Prager University nos Estados Unidos da América. É uma sondagem que pede a estudantes universitários que se confrontem com uma situação hipotética em que eles veem afogar-se um cão e um homem desconhecido. Quem é que eles vão salvar primeiro? Você acredita que 30%, os resultados têm pouca variação estatisticamente significativa, não tem variação estatisticamente significativa. 30% dos respondentes dizem que salvam o cão. O cão é a primeira escolha. Já desistiram do ser humano. O ser humano não merece salvação. Outros 30% dizem que escolheriam o ser humano, escolheriam a pessoa, iam salvar a pessoa. E os outros 30% não sabem, não têm como responder neste momento porque não sabem o que é que fariam. Estão indecisos. Não sabem se o homem merece ser salvo à frente de um qualquer animal. Nós somos de tal maneira maus que 30% da humanidade já desistiu dos outros. E no entanto há pessoas que você conhece que dizem: eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Jesus. E 30% das pessoas não sabem se hão ou não hão de desistir dos outros. Você já reparou nisso? Um outro estudo que foi feito no mesmo sentido. Aliás, amado, isto também é uma lição. Se você estiver na água e vir um cão entrar, saia. Se você estiver para entrar na água e vir um cão a entrar também, ou lá dentro, não entre. Pode acontecer que você fique aflito e ele também ficar aflito e não haja nenhum cristão que ainda não desistiu do ser humano para o acudir a si primeiro. Amém, amado? E no entanto há gente que diz que não precisa de Jesus. O outro estudo foi conduzido na George Regents University por Richard Topolsky e colegas. Foi publicado no jornal Anthrozoos. Eu tenho aqui a referência da publicação, se alguém quiser saber. Mais de 500 participantes, estudantes universitários, foram confrontados com um cenário hipotético de um autocarro a derrapar descontroladamente em direção ao cão deles, ao seu cão, era o cão deles, e também em direção de uma pessoa menos ligada a eles, por exemplo, um primo distante ou uma pessoa desconhecida. 40% dos respondentes, incluindo 46% das mulheres, salvavam o cão. Deixavam a pessoa morrer mesmo. Deixavam. Bendito seja Deus. Só Deus nos pode salvar de nós mesmos. Nós precisamos de salvação mesmo. Amém? Pedir a Deus que preencha a nossa vida, deixe que a natureza dele triunfe em nós e se revele e o nosso eu possa morrer. Isso é que é o símbolo do batismo. As pessoas, amado, as pessoas tentaram com leis, com punições, com ideologias, tentaram com modas, tentaram com revoluções mudar o coração do homem. Eu garanto-lhe, não há nada
que tenha jamais sido inventada, nem nada muito menos que saia de Lisboa ao seu encontro, que mude o coração do homem. Só Jesus transforma o coração dos homens. Amém? Bendito seja Deus. Aleluia. Você foi abençoado? Tinha aqui mais coisas para dizer, mas eu vou deixar para a próxima mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. Adora ao Senhor, amado. Querido Pai, obrigado pelo símbolo do batismo. Conforme temos aprendido na Tua Palavra e dos anteriores cultos abençoados, o velho homem vai morrer, vai ser sepultado naquela piscina e depois vai para o mar, escoado por esses canos. Nunca mais o quero ver. Amém? E quando o diabo quiser aparecer para colocar opressão, doença, eu mando ter com esse mesmo. Vai recambiado para o Oceano Atlântico à procura do meu velho eu. Eu já não estou aqui. Bendito seja Deus. Aqui reina Cristo. Amém? Diga assim comigo: aqui reina Cristo. Diga assim comigo: Jesus, toca em mim como a brasa do altar tocou no profeta que se maldizia a si mesmo. Ai de mim, pela experiência brutal da santidade de Deus, mas a impureza não contaminou a brasa. Jesus, toca em mim, Senhor. A minha corrupção não te pode contaminar. O meu pecado não te pode derrotar. O meu mal não te pode extinguir. Tu podes salvar-me, Senhor. Cobre-me com o teu sangue precioso. O teu sangue é poderoso. É o fim da linha para o inimigo. Ele não consegue passar. Ele não consegue resistir. Eu creio que o Messias ungido já veio e está vivo, conforme anunciado logo desde o princípio da Bíblia. Da semente da mulher, Gênesis 3,15, ele veio esmagar a cabeça da serpente. Verbo eterno, justo, perfeito, o Santo de Israel, o Senhor Adonai, Emanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o nosso sumo sacerdote, único mediador entre Deus e os homens, nosso incenso perfumado, nossa intercessão diante de Deus, nosso Rei eterno, nosso caminho, nossa verdade, nossa vida. Toca em nós hoje, Jesus. Vem santificar cada vida, vem salvar. Pedro não permitiu que se ajoelhassem diante dele, nem que o adorassem, mas nós adoramos, Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Senhor. Como disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Senhor, faremos conforme disseste, batizando nas águas conforme disseste, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, segundo o padrão que estabeleceste, pela autoridade da palavra e dos apóstolos do Cordeiro, que assim escreveram, acima dos quais não há autoridade posterior, o padrão de um batismo livre, consciente e responsável, uma honra para nós. Pai, liga-me à natureza de Cristo, que vence a morte, que vence todo o mal, que vence toda a doença, que vence toda a carência, que vence toda a opressão, que vence todo o mal, que triunfa sobre toda a escravidão, sobre todo o vício, todo o engano, toda a sedução, e vence a violência, vence o sofrimento, vence a potência do inferno. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Bendito é aquele que veio em nome do Senhor.
eu estou enxertado na videira que é Cristo, como uma árvore caída, sem fruto bom e a morrer, pode ser enxertada noutra, onde há vida, onde há um fruto excelente. Este és tu, meu Senhor, excelente em todos os teus caminhos, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, meu Rei, meu Senhor e meu Deus. Te bendizemos nesta tarde. Diga assim comigo: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, as minhas faltas, as minhas insuficiências, imperfeições. Cada vez que eu deixei que a minha carne levasse a melhor, maltratando o meu irmão em vez de o amar, maldizendo, falando mal, mentindo, sendo desleal em alguma coisa. Mas Tu és fiel, Senhor. As Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Tu és o meu sol, Tu és a estrela da minha manhã, Tu és tudo para mim, Jesus. Obrigado por tudo que Tu fizeste, pela Tua obra de salvação, por cada uma daquelas 39 chicotadas, pelas minhas doenças, pelos meus pecados, pelas minhas loucuras, pela minha falta de amor, pelo meu eu a querer reinar.